Olá, sejam muito bem-vindos aqui na nossa palestra. Nós estamos aqui hoje, né, na palestra denominada Uso de Dados e Indicadores nas Políticas Públicas. Meu nome é Eber Rocha, eu coordeno o Observatório de Políticas Públicas da Prefeitura de Guarulhos, né? Nós somos um dos principais observatórios, né, que trabalha na lógica municipal de dados e indicadores. E nós convidamos aqui para esse evento do Circuito Urbano da ONU Habitat, né, uma grande referência, né, na área de políticas públicas, né, no uso de dados e indicadores, né, o professor José Carlos Vaz, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, para nós conversarmos, dialogarmos aqui sobre o uso de dados e indicadores na administração pública. Então, muito obrigado, professor Vaz, por aceitar aqui nosso convite, tá bom? Obrigado, Weber. Bom, para começar, Vaz, né, você que trabalha nos últimos 20 anos com esse tema, né, 30 anos que você é de longa data, aí, vale a pena ser um pouco da sua trajetória. Tem um debate aí, tanto na literatura, como nos governos, como nos consultores, para quem serve os dados, né? Tem uma linha aí que faz um endeusamento dos dados, achando que os indicadores vão salvar a administração pública, né? Esse tema está em alta agora, né? Gestão por evidência de dados, né? Enfim, né? Tanto nas organizações públicas e privadas, né? Tendo uma grande ênfase na eficiência. E tem um outro lado também, né? Nos últimos 15 anos, 20 anos, embora esse debate se arrefeceu na minha leitura, você pode comentar um pouco, que acha que disponibilizar o dado para a população, né, é condição para promover o controle social, né? Aí está a chave do governo aberto, né? O debate é uma linha. E aí são várias entradas para debater esse assunto, né? Esse assunto é complexo, multifacetado. Eu gostaria que você nos trouxesse elementos para a gente pensar, né? Porque muitas das pessoas que estão assistindo aqui, né, essa palestra, trabalham em prefeituras, né? A maior parte trabalha em prefeituras municipais, outras são consultores, outros são ativistas da sociedade civil, de ONGs, de movimentos sociais. Tem agências internacionais, né, como os próprios colegas da ONU Habitat, né, que são os organizadores desse evento. E tem muita gente disputando os dados hoje em dia, né? Então, como é que você vê essa situação hoje no mundo, e particularmente no Brasil, né? E com foco nos municípios, né? Porque é da onde eu falo, né? Que eu coordeno o observatório, sou funcionário público municipal. E se puder comentar, seria... E aí eu vou te provocando ao longo da nossa conversa. Tá bom, obrigado. Bom, primeira coisa, acho que a gente precisa relativizar essa dicotomia entre dados para eficiência e dados para transparência. Porque, à medida que a gente volta os dados para a tomada de decisão, essa dicotomia se enfraquece. A questão é que o dado, se eu não decido sobre ele, por que adianta eu dar transparência? Né? Se essa transparência não vai me levar a nenhum tipo de decisão, nem que seja por meio da pressão da sociedade. Então, o dado ele serve para tomar decisão. Né? Ele não é ilustrativo somente. E, por outro lado, as decisões, de fato, cada vez podem usar mais os dados disponíveis e as informações produzidas a partir dos dados. Quer dizer, a ideia do dado, a transparência do dado, por exemplo, dado aberto, ela tem um impacto relativamente pequeno. A gente sabe que o dado é pouco útil. O que é útil é a informação que eu produzo a partir dele. Então, a gente tem que, quando a gente fala hoje de governo e dados, governo baseado a dados, né, ou em inglês como é usado, Data Driven Government, a gente está falando do uso dos dados, não da sua simples disponibilização. E o uso dos dados sempre supõe a produção da informação. Num contexto como tecnológico, como a gente está vivendo, de expansão dos recursos de tratamento dos dados e informações, e especialmente dos recursos de ciência de dados e de inteligência artificial,
essas coisas vão ficando cada vez mais juntas, a eficiência, a transparência, a produção dos dados, isso vai ficando cada vez mais imbricado, né? No caso dos governos municipais, tem uma coisa especialmente importante, é que os governos municipais são grandes produtores de dados. As políticas territoriais produzem dados o tempo todo. Pensa bem, pensa, por exemplo, os dados de GPS de ônibus de uma frota municipal. Você tem, por exemplo, tem municípios que você tem a produção do dado para você acompanhar onde você tem o georreferenciamento, a produção do dado a cada 60 minutos, 60 segundos. Ou seja, a cada minuto você tem uma base de dados com a posição de todos os ônibus da frota. Carro número tal está na coordenada tal. Carro número tal está na coordenada tal. Ou seja, você produz dados sobre a frota a cada minuto. Pensa nos dados da saúde, nos dados de drenagem urbana, de mobiliário urbano. Eu nem estou falando dos dados econômico-financeiros, orçamentários, estou falando só da vida da cidade, né? Ou aquilo que o Aziz Absaber chama de metabolismo urbano. Uma das coisas que ele produz é dado. Dado o tempo todo, dado. O nível do rio, onde está o ônibus, quantas pessoas passaram naquele lugar, quantas pessoas tem na fila na UBS nesse momento. Você está produzindo dados sem parar, né? Dados sem parar, né? Quanto de lixo você coletou ontem, quanto de lixo o caminhão número 35 coletou ontem na terceira viagem que ele fez, o tempo todo, né? E isso faz com que os dados dos municípios, os municípios tenham um volume de dados se não à sua disposição, mas a seu alcance, que pode realmente ser usado para melhorar a qualidade da gestão. A gente sabe muito bem que nós ainda estamos muito defasados disso. Boa parte das decisões da gestão municipal, dos governos municipais brasileiros, é feita à base da intuição, da opinião pessoal, com muito pouca fundamentação, com uma fundamentação muitas vezes insuficiente, quando a gente tem hoje recursos para produção de informações a partir de grandes volumes de dados, praticamente em tempo real. E a outra coisa é que, é claro, essa enorme disponibilidade de dados dos municípios também é um ativo importante, que é disputado pelas empresas. Então, hoje, a gente começa a falar de economia política dos dados, né? Por exemplo, agora, recentemente, semana passada, ou retrasada, eu participei da banca de uma tese na FGV, da Fernanda Campagnuzzi, que ela estuda a economia política dos dados do bilhete único de São Paulo. Ela vai estudar a economia política de como em volta do funcionamento do bilhete único e dos dados que ali circulam, existe todo um conjunto de apropriações daqueles dados, de interesses econômicos, de interesses políticos que montam aquela trajetória daqueles dados, né? A gente não pode também ser ingênuo e acreditar que isso não existe, né? Na verdade, nós temos, e se não fosse LGPD, nós já estaríamos com um monte de empresas se apropriando de dados nossos coletados a partir dos serviços públicos municipais. Não tenha dúvida, houve várias tentativas para isso que, de uma certa maneira, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, acabou bloqueando, né? Eu posso mostrar uma coisa aqui para ajudar? Por Eu acho que favor. tem aqui algumas notas que talvez nos ajudem. E quando você vai subindo aí, Vassa, um comentário nosso aqui, né? A gente, no nosso banco de dados aqui do Observatório, nós temos 1.300 indicadores, né? Parte da nossa base, a gente tem a maior base de dados de Guarulhos, né? Nós ficamos atrás somente do Observa Sampa, né? Óbvio, né? Que é a capital, né? A maior cidade do Brasil, da América do Sul. E isso que você falou da produção de dados primários, né? A gente tem muitos dados secundários que a gente pega das fontes nacionais, IBGE, o RAIS-KGS, DataSUS, né? Enfim.
mas a gente tem muito dado primário, que é o registro do serviço público, que você comentou na primeira parte da sua fala, que é algo impressionante, né? A gente está fazendo uma parceria com uma das nossas metas para os próximos meses, é sentar com o transporte e trânsito, também fazer isso, né? Tá no nosso radar, porque é isso, hoje a questão do transporte, né, municipal, né, transporte público, evoluiu muito na produção de dados. Como que a gente pensa isso, né, e articula isso com o plano diretor, o zoneamento, né, oferta de serviço público, como é que você articula isso, né, horário de pico, não é? Para não ficar na mão só dessas empresas corporativas, né, Waze, Google, né, enfim, né, que só passa uma parte da camada dos dados para Só nós, passa o poder que público. interessa para eles, sabe? Exatamente. Mas obrigado, tem tudo a ver com que nossas angústias aqui do dia a dia. Então, a gente tem, algumas pessoas têm falado hoje que a gente está entrando num tempo do que seria o chamado governo baseado em dados, governo orientado a dados, alguma coisa assim. Que ideias está por trás disso, né? Primeiro, é que cada vez mais as organizações públicas dependem de grandes volumes de dados, né? Ao mesmo tempo, elas produzem e têm acesso a esses dados, né? A ideia do governo baseado em dados é que eu tenho processos decisórios e a gestão das políticas de serviços, e é baseada, está muito próxima à ideia de política pública baseada em evidência, ou seja, eu vou usar esses dados para gerar evidências para tomada de decisão, né? A ideia também de um governo baseado em dados, do ponto de vista tecnológico, ele supõe um alto nível de integração de sistemas e dados, né? Então, de interoperabilidade de sistemas, né? E de bancos de dados, né? O que, do ponto de vista tecnológico, é uma coisa cada vez mais fácil, né? O nosso contexto tecnológico, nas últimas 2 décadas, ele avançou muito no sentido de você ter as informações, não tem mais, os dados não tem mais restrição de acesso físico. As coisas estão na nuvem. De qualquer lugar você pode acessar. Você não precisa ter mais o limite do acesso físico do disco onde está o dado. Você tem cada vez mais padrões abertos. Você tem os dados vão sendo, e os bancos de dados vão sendo organizados de tal maneira que facilita a interoperabilidade, diferente de padrões tecnológicos anteriores que eram mais fechados. Então, os dados de um determinado sistema se imagina que sejam organizados de maneira que outros sistemas no futuro possam se valer deles, né? E você tem, por conta disso, uma flexibilidade muito maior para ter acesso e para usar esses dados, né? Então, quando a gente fala então, de ter um governo que usa mais dados e indicadores, vejam que nós estamos questionando também a estrutura tecnológica desse governo, porque você vai precisar ter uma certa estrutura tecnológica para que isso opere de uma maneira realmente eficaz, né? Porque não adianta eu ter um monte de dados bacanas, cada um no lugar, mas eu não consigo juntar essas coisas. Ou juntar essas coisas é muito custoso. Então, isso quer dizer que cada vez mais novos sistemas de informação têm que ser pensados não somente para produzir as transações que ele gera, né? Todo sistema de informação gera uma transação, sei lá, o cartão para pagar o ônibus. Ele gera transações, né? Que é o pagamento do ônibus. Mas ele também tem uma outra função, que é coletar um conjunto de dados que são úteis para o desenho da política pública. Então, cada vez mais os sistemas têm que ser pensados também do ponto de vista dos dados, né? Se no passado você tinha restrições de capacidade de armazenamento, capacidade computacional, no sistema você procurava pegar o mínimo de dados possível. Hoje é o contrário. Você vai tentar coletar todos os dados que você puder, ainda que, eventualmente, eles não sejam nem tão úteis para a transação que você quer fazer, mas eles podem ser úteis no futuro, para você tomar a decisão. Por exemplo, eu posso, do ponto de vista da escola, me bastaria ter os dados da criança, né?
Ó, eu quero controlar a vida escolar daquela criança, eu quero saber quando ela se matriculou, que notas ela tirou, quando ela concluiu lá o ensino fundamental, por exemplo. Agora, do ponto de vista do desenho da política mais geral, é importante que eu saiba dados não somente da criança, mas da família dela. Porque uma série de variáveis familiares estão diretamente ligadas ao desempenho escolar. A gente E sabe articulou disso. com a política de assistência social, né, Vaz? Isso, exatamente. Então, não me basta pensar que os dados das crianças, os dados escolares das crianças, eles estão soltos. Eles são um universo sozinho. Ele tem que dialogar com os dados da estrutura familiar daquela criança. Eu preciso saber. Isso precisa estar em algum lugar. Eu não preciso duplicar, mas precisa estar em algum lugar e precisa estar acessível. Isso cada vez mais, do ponto de vista tecnológico, é possível, né? Isso, se já foi algo muitíssimo difícil, vai ficando algo cada vez mais fácil, né? Um parêntese, Vaz. A gente foi demandado, tem 3 meses aqui no Observatório, pela Secretaria de Direitos Humanos. Porque na Secretaria de Direitos Humanos eles estão trabalhando com um conceito, né, uma leitura-chave muito contemporânea, que é a ideia da interseccionalidade. Que basicamente é o seguinte: o indivíduo ele é demarcado por diversos marcadores, né, de identidades, né? Então, é isso, uma pessoa ela só não é uma pessoa. A pessoa ela é branca, ou ela é homem, ela é hétero, ela é cis, né? Enfim, ela é negra, ela é branca, né? Ela é cigana, qualquer região dela, vários marcadores. E para pensar políticas de reconhecimento de direitos ou políticas de combate à violação de direitos, é preciso ter perfil de público-alvo. Como é que se chega a público-alvos, né? A gente precisa ter dado. Então, por exemplo, né, a representante de direitos humanos falou, Éber, nós queremos saber quantas mulheres negras desempregadas e mães solo, né, assim, que cuidam de filhos, né, sem ter a presença do pai, moram em Guarulhos. A gente não tem esse dado na assistência social, a gente não tem esse dado na saúde, como a gente consegue esse dado? E é desafio, né, porque os sistemas, muitas vezes, que foram pensados, que rodam, né, na máquinas administrativas, foram implementados há 10, 15 anos, aí eles estão aí por conta daquela lógica do incrementalismo, né, vai ficando, né, mas só que a demanda hoje é justamente por isso que você está colocando, né? Assim, a gente quer o dado mais cruzado e mais articulado possível, né? E que a gente consiga, né? Claro, assim, a gente vai ter o censo do IBGE agora que vai sair, né, nos próximos meses, né? Um carga de dados. Só que daqui a um ano já vai estar desatualizado, né? Essa produção de dados, de cadastro de dados, é essencial hoje em dia. É essencial. Disso que você falou da interseccionalidade, acho que tem uma coisa que vale a pena a gente olhar do ponto de vista de tratamento de dados. Veja, obviamente, essa ideia é uma ideia positiva, porque ela permite que a gente tenha um tratamento da inteireza das pessoas, e que a gente possa trabalhar por segmentos de política pública. Mas isso não é nenhuma novidade, o marketing faz isso há décadas. Há décadas o marketing explora perfis de consumidores. Ele identifica perfis de consumidores exatamente formados pela combinação de distintos marcadores e estabelece estratégias para isso, né? Do ponto de vista das políticas públicas, essas definições, obviamente, são definições políticas, né? Se você pegar, por exemplo, os próprios exemplos que você deu, ao falar disso, você falou de coisas que estão quentes na nossa agenda hoje. Ou seja, que tem atores políticos que conseguiram subir isso na nossa agenda, né? Na agenda de políticas públicas. Você, por exemplo, não falou, quando você deu o exemplo, não estou te criticando, estou só pegando a tua fala como exemplo, né? Você não falou, por exemplo, da condição de trabalho das pessoas. Porque o trabalho é um tópico menos importante na nossa agenda de políticas hoje, a condição laboral das pessoas. Você não falou se essas pessoas, você falou das mulheres negras, etc., mas você não falou que são empregadas ou que trabalham autonomamente, ou que são empreendedoras, ou que são PJ, você não falou disso, né? São marcadores possíveis.
né? São marcadores possíveis, né? Então, tem um debate político nisso, né? E acho que tem dois grandes caminhos para tratar com os dados nisso. Você tem um caminho que é um caminho baseado, tem a ver com esse debate político, que ele é muito direcionado ao debate político, onde eu, por uma série de fatores, alguns grupos conseguem colocar determinados marcadores na agenda, e por conta disso, você vai orientar o governo para coletar dados sobre isso. Eu mesmo, recentemente, com alguns alunos na EASH, nós fizemos uma pesquisa sobre dados sobre a população LGBTQIA+, para políticas públicas, e a gente identificou um baixo nível de capacidade estatística no Estado brasileiro para tratar com isso, né? O Estado brasileiro não coleta muitos dados sobre essa população, né? Então, vejam, nós escolhemos um tema, né? E nós, então, vamos propor a coleta de dados que considere esse tema e vincule com outras coisas. No nosso caso, a gente vinculou com informações de saúde, de educação, de trabalho, de violência, né? Tem um outro jeito de fazer, que a tecnologia permite, que é a construção de perfis de grupos a partir dos dados. É o contrário. Vejam, eu posso dizer, olha, eu quero ter dados sobre as mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas. Então, eu vou procurar, eu vou ter que ter esses 3 marcadores: tipo de trabalho, gênero e cor. Bom, eu vou marcar, então, vou combinar esses dados. Esses 3 dados têm que estar combinados. O outro jeito eu tenho N dados, N marcadores sobre um determinado fenômeno, indivíduo, quer que seja, e eu vou combinar isso por meio de técnicas estatísticas, de técnicas de ciências de dados, de data mining, etc., e vou gerar perfis. Eu vou imaginar clusters e posso descobrir coisas diferentes, inclusive diferentes do que os próprios grupos de pressão acham ou defendem. Eu posso descobrir que tem outras variáveis, né? E, portanto, existem outras interseccionalidades que a gente não sabia, porque não foram construídas a partir de um determinado discurso político, de uma determinada luta política, mas são fenômenos que eu desconhecia, que ninguém tinha atentado para eles ainda, e eu descobri isso a partir dos dados. Veja, eu não estou dizendo que tem um jeito bom e um jeito ruim. E eu seria muito ingênuo se eu achasse que não tem luta política em qualquer definição de dados que você vai trabalhar. Mas tem um outro recurso, que é o recurso de explorar os dados para entender quais são esses perfis, né? E desenhar políticas para isso, né? E aonde que a gente chega com isso? Que quanto mais dados eu for capaz de coletar, melhor é, né? Porque quanto mais dados eu for capaz de coletar e integrar, né? Estarem nos mesmos padrões, em padrões interoperáveis, melhores serão as análises que eu vou ser capaz de fazer. Né? Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui, que é um pouco do que eu entendo como grandes categorias de oportunidades. Né? Uma categoria, eu acho que é a ampliação do uso de dados governamentais abertos, ou seja, ampliar a abertura de dados dos governos. Né? Ou seja, quando a gente fala de dados governamentais abertos, a gente está falando de bases de dados que a gente oferece para o acesso à base, a base original, aos dados brutos. Ou seja, eu não vou simplesmente dizer, olha, na cidade de Guarulhos aconteceram 50 homicídios nesse mês, sei lá, nesse ano, não sei a taxa. Eu vou dizer o seguinte, olha, a lista dos casos que aconteceu foram esses, no dia tal, na hora tal, em tal lugar, aconteceu um caso, no dia tal, na hora tal, em tal lugar, aconteceu outro caso. E quem quiser que use isso, e que cruze isso, sei lá, com os dados de mobilidade urbana, com os dados de iluminação pública, com os dados de renda, eu não sei, eu não posso querer prever tudo.
Então, essa ideia de abertura de dados, ela é uma ideia que é favorecida com a noção de um governo mais orientado para os dados. Ele produz mais e ele é capaz de distribuir mais dados. Uma coisa interessante que a gente reparou é que muitas vezes os dados abertos são consumidos por outras organizações públicas. A Secretaria da Educação abre o dado e você acha, achando que a sociedade ia baixar aquela base. A sociedade não baixa, não usa. Mas a saúde baixa aqueles dados e usa para alguma coisa. O que demonstra, claro, que muitas vezes nossas secretarias não se conversam. Então, essa ideia de dado aberto também precisa ser relativizada. Ela não é só transparência, ela é compartilhamento cada vez mais. Sim, é coordenação. Você concorda plenamente, Vassa. Aqui, exatamente, o nosso repositório ele é aberto, o observatório ele é aberto para todos, né? Qualquer cidadão do mundo que tem acesso à internet pode acessar os indicadores, né? A gente ainda não chegou no nível de ter uma base de dados abertas, né? Que é o ideal, como você muito bem mencionou. Mas o nosso, quem achou 90%, né, para ser otimista, né? Chutando baixo, que os nossos dados são servidores da prefeitura. Que usam. Que usam. Assim, uso para desenhar política e tal, né? Fazer ação, monitorar, né? E esse é o desafio posto, né? E a gente tem outro desafio aí Vassa, que está nessa chave do compartilhamento. É o seguinte, nós temos 1.300 indicadores, uns 60% desses indicadores, em torno de 800, são indicadores secundários, né? IBGE, IPEA, né? RAIS-CAGED, DataSUS, né? CadÚnico, e uns 40% próprios. Só que esses secundários, a gente vai, né? A gente tem 42 servidores que tem um sistema, né? Cada secretaria tem 2 servidores, que vão lá e preenchem na mão, né? E tal. A gente quer uma das agendas de trabalho nosso departamento aqui de informática, né, de integração, né, de modernização aqui da prefeitura, é sentar com cada órgão de pesquisa e integrar as bases de dados, né, que os técnicos chamam de fazer uma API, para que o dado ele espelhe automaticamente no outro sistema, né? Isso é um desafio de coordenação muitas vezes, né? Isso, né, porque assim, para um cidadão comum, ele não quer saber se é prefeitura, governo, estadual ou união. Ele quer ter o acesso ao indicador, ao dado, né? Ou um pesquisador, ou um técnico da Secretaria da Saúde, quer ver a de incidência criminal, não quer saber que é a Polícia Civil que produz o dado da delegacia, você tem que ir lá no Infocrim, né? Puxar o dado. Quer ter o acesso ao dado. E fazer essa gestão... tem problemas institucionais e políticos, né? Sim, aí fazer essa gestão intergovernamental é um desafio, embora... eu trabalho com essa temática ponto de vista profissional há 10 anos, avançou muito, né? Acho que antigamente existia uma cultura organizacional, não que hoje deixou de existir, mas era muito forte antes, uma cultura organizacional, meus dados, minha vida, né? Eu tenho essa frase aqui que eu uso muito, de proteger os dados, fechar, né? Aquele insulamento do dado, da informação para a minha planilha. Mas agora as pessoas têm percebido, né? Tenho percebido essa sensibilização, o avanço dessa cultura do compartilhamento, né? E aí, às vezes, o que eu percebo são muitas vezes desafios de fluxo de processo. Menos de interesse, assim, de barramento de agenda, de abertura, e muito mais de fluxo, né? Porque fazer uma API com quem que eu sento, com quem que eu converso, tal, né? As organizações são muito complexas, nosso sistema é complexo. É uma demanda por coordenação, né? É uma demanda de coordenação. Até você acha a pessoa que assina um memorando, ofício autorizando, aí vai, passa para o técnico, aí ele programa, aí autoriza, né? O IBGE está se abrindo muito para os municípios, né? Obviamente, ainda não numa perspectiva de compartilhamento eu acho que eu vejo, de ampliar a base de dados abertos, né? É o ideal, né? Você passa lá a planilha Excel, né? O formato aberto, né? E a pessoa, com as colunas, nas variáveis, faz a gestão, a manipulação da melhor forma possível. Mas, minimamente, o input, né? O output, né? A saída do dado já transformado no número, né? No indicador, né? Isso compartilhar com sistemas municipais. São Paulo, Observa Sampa, já está avançado nisso, eu percebo que já fazem esses APIs com vários sistemas nacionais de puxar indicador, né? Ser mais atualizado. Mas, enfim, só para corroborar aí que além dessa ampliação de base de dados, né? Os desafios que nós temos aqui em Guarulhos, essa integração de sistemas, né, via API, né, que é a integração automática, mas que a gente já vai vencer lá, né, tenho certeza, em 6 meses, 1 ano,
E você, acho que você acabou dando um exemplo de um outro ponto que eu ia falar, que é disso da expansão dos repositórios públicos de dados, né? Que são mais do que portais de dados abertos. Num primeiro momento, você teve movimentos de construir portais de aberturas de dados. Eu me lembro, coisa de, sei lá, uns 8 anos atrás, 10, que o governo britânico estava fazendo uma cooperação com o governo do estado de São Paulo. E eles mandaram uns técnicos britânicos para cá, um pouco para contar da experiência deles, né? E a recomendação deles era muito simples, era, abra todos os dados. O que, obviamente, é muito caro. Não é caro abrir, é caro manter, né? Manter abertos, né? Você ter a API, garantir que ela funcione, que se você não pode, se você mudar a estrutura dos dados na origem, vai afetar nos outros usuários com os APIs, etc. E é claro, para os britânicos, a lógica deles fazia sentido, abram todos os dados, porque, inclusive, é isso que vai favorecer os negócios baseados em dados, né? Quem é que tem as grandes capacidades computacionais para trabalhar grandes volumes de dados no mundo? As grandes companhias transnacionais, operando lá na Bolsa de Nova York, etc., que trabalham com grande volume de dados, né? Google, eu acho que é o grande exemplo disso, mas não é o único. Mas a gente vê que, na verdade, esses repositórios eles são mais complexos, eles são mais multifacetados. Tem coisas que você tem que abrir totalmente o dado, tem coisas que você só oferece a API, mas você não vai ter lá todas as planilhas para o cidadão comum fazer o download. Que acho que é uma outra coisa que a gente precisa, quando fala, um pequeno parênteses, quando a gente fala de transparência dos dados, etc., a gente fica imaginando o cidadão comum lá na casa dele, de noite, depois do expediente, baixando. Isso não existe, gente. Isso não existe. O que existe são forças sociais organizadas, cada vez mais profissionalizadas, inclusive nos movimentos sociais. Então, é para esses grupos que a gente tem que fornecer o acesso aos dados. Não para o cidadão lá heróico de filme americano, que descobre, sabe? Erin Brockovich lá, aquele filme lá que a moça descobre lá, a grande companhia que está fazendo a poluição, sei lá, não lembro mais o que era. Sabe, o grande herói não é um grande herói, nós estamos falando de sociedade organizada, né, de instituições, no fundo, né? Além disso, quer dizer, à medida que a gente avança nessa expansão dos repositórios públicos de dados, é claro que a gente vai ter novos desafios, como você falou, né? E esses repositórios públicos, eles vão ser melhores quanto mais gente participar deles, quanto mais gente usar e quanto mais gente for capaz de colocar dados dentro deles, né? O que traz, é claro, questões de governança, né? Então, você tem hoje já, por exemplo, no campo acadêmico, você tem algumas iniciativas de consórcios de repositórios acadêmicos. Eu lembro que tem uma muito interessante, que é a Universidade de Michigan, que coordena, em que você se associa àquele repositório. E o que significa você se associar? Você vai cumprir uma série de regras, e isso vai te permitir colocar os seus dados naquele repositório. Né? Isso significa. Quando eu falo regras, são regras administrativas, mas também são protocolos, são padrões técnicos, né? Para estruturação dos dados. E isso permite que você tenha um alcance maior e que mais gente use os seus dados. A gente precisa, no setor público, também pensar os nossos repositórios dessa maneira. Puxa vida, será que eu poderia ter uma maneira de, quando eu tiver... Dá um exemplo besta aqui. Quando eu tiver um aluno que faz uma pesquisa que utilize dados de Guarulhos e colete dados, etc., esses dados e os produtos dessa pesquisa entrem no repositório do Observatório de Guarulhos. Se eu tiver isso mais estruturado, todo mundo ganha, é um jogo de ganha-ganha, né? A outra coisa é que a gente estava falando da transparência e da eficiência, e lembra que eu comecei falando de que temos que tomar cuidado para isso não virar uma dicotomia que uma coisa escapa, afasta a outra, tem que fazer uma escolha entre os dois.
Na verdade, ele tem que pensar esse momento da expansão do acesso aos dados como oportunidade para ter novos instrumentos, novas práticas de monitoramento e avaliação das políticas. Acontece que, se eu for disponibilizar os dados em grande escala, eu vou ter, naturalmente, outros atores opinando sobre as políticas de uma maneira mais estruturada. Pega só uma coisinha, o chamado jornalismo de dados, que é um tópico em expansão hoje, né? Você pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles tinham feito a central de operações do Rio de Janeiro, que foi a primeira, na época ali da Copa, né? Na central de operações já tinha o conjunto de jornalistas, já tinha um serviço, tinha espaço para os jornalistas ficarem lá dentro, acompanhando os dados e tendo acesso aos dados e produzindo matérias sobre a cidade do Rio de Janeiro a partir dos dados que a prefeitura já estava disponibilizando para eles. É claro que essas matérias, elas afetam a agenda de política pública. Quando o jornalista aponta um determinado fenômeno, sei lá, o aumento dos atropelamentos de uma determinada via. Se isso vira uma notícia, o poder público provavelmente vai se movimentar. Talvez para um fenômeno para o qual o poder público não tivesse nem prestado atenção antes, que estivesse invisível para ele. Então, essas novas formas de monitoramento e avaliação, digamos, mais compartilhadas pela sociedade, o poder público pode transformá-las como um novo insumo para as suas decisões, e não simplesmente como uma crítica política, ou seja, ela pode transformar numa oportunidade, né, esse acesso aos dados, né? E aí, tem um ponto específico que eu acho que também vale a pena falar, que é a transparência no desempenho de sistemas e processos. Isso é uma coisa que tem crescido também, né? Você dizer, olha, quando você estabelece padrões de serviço públicos, olha, sua solicitação levará no máximo 5 dias para ser atendido, etc. Se eu coloco todas as solicitações numa base de dados disponível e publico isso, eu sei se alguém passou na frente do outro. Eu sei qual é o atraso médio, eu posso ter painéis de controle para isso. Isso é muito fácil de fazer do ponto de vista tecnológico. Então, a gente fala muito, às vezes, de monitoramento, avaliação, pensando nos grandes números, né? Mas tem uma coisa que é no miúdo mesmo. Sabe, a fila está andando ou não está andando? Eu consigo colocar esses dados públicos. E esses dados são dados de gestão do serviço também. Então, de novo, a transparência não está separada da gestão. O mesmo dado que permite que a sociedade incida é os dados que eu uso para tomar decisão de gestão. Pô, está atrasando. O serviço está andando devagar, está tendo atraso. O prazo não está sendo cumprido, né? E acho que uma outra oportunidade que tem a ver com isso que eu estou falando é o desenvolvimento colaborativo de aplicações. Se eu tenho os dados disponíveis, eu posso ter outros atores formulando novas aplicações, novos serviços a partir daqueles dados, né? Isso pode ser, inclusive, um estímulo para empresas locais produzirem novos serviços, viabilidade de novos negócios, ou para parcerias com a universidade, com organizações da sociedade civil, etc. Não é possível também fazer isso, né? Posso continuar mais uma coisinha? Por favor. Por favor. Eu acho que... Antes de avançar, só um comentário do monitoramento. Bem interessante isso que você colocou sobre a apropriação dos dados, indicadores, pela sociedade civil, né? Porque é uma forma de trazer outros atores, né, não estatais, né, para dentro da lógica institucional e, com isso, melhorar e potencializar a administração, né? Porque, assim, todo gestor público, exagero, mas os gestores públicos, sejam eles, né, políticos, servidores de carreira, eles tendem a ter uma lógica viciada, entre aspas, né, ou dentro muito da bolha própria, muito particular. Muito particular, né, porque dá dentro daquele mundo institucional, né, daquela vivência, né,
e ele só olha para aqueles mesmos temas, né? Assim, aqueles mesmos problemas, né? Então, às vezes, um problema, uma condição, ele existe, mas ela é invisível. E aí, quando vem um ator, um jornalista de dados, analisa uma entidade, uma ONG, né, uma organização, pega aquele dado, analisa, joga a luz, né, e fala, opa, isso é um problema, tá vendo? Ó, tá, né, tá chamando atenção aqui, né, nessa parte da cidade aqui, ó, o setor de política pública, né, tá demandando atenção. Isso abre os olhos, né, dos gestores, porque não saiu de um outro olhar, né, de uma outra voz. É bem interessante isso. Isso eu tenho debatido muito aqui com nossos colegas, né, porque a gente sempre tende a ter olhares viciados, né, porque, enfim, é um olhar particular de um mundo, né, de uma organização, então a gente tende a ter os mesmos valores, as mesmas visões, a mesma perspectiva. Quando vem um outro que analisa os dados de uma forma diferente, isso é muito rico, né, para a organização pública. Muito, muito bom o seu ponto, excelente. E aí eu acho que tem alguns pilares para gente, que a gente vai ter que se basear para avançar, para usar os dados de uma maneira mais efetiva. Né? Acho que o primeiro é que a gente precisa ter capacidade técnica e computacional. Então, e pensar que, se até hoje a gente pensava a tecnologia nos governos, especialmente nos governos municipais, muito como um instrumento para facilitar os sistemas transacionais, a prestação de serviços, né? A gente primeiro começou pensando no processamento dos dados da prefeitura, internos, né? Orçamento, etc. Né? Depois para atendimento, etc. Acho que agora tem uma outra coisa, que é uma capacidade técnica e computacional para trabalhar com os dados, né? Que envolve esses aspectos que eu até escrevi aqui. Uma segunda coisa é pensar processos decisórios baseados em dados e uma cultura de dados e de políticas baseadas em evidências. Essas coisas é uma mudança cultural. Você apontou, olha, parece que está começando, está crescendo, comparando com 10 anos atrás, eu também acho. Eu tenho essa sensação e acho isso positivo, né? Mas ainda estamos longe, sabemos que estamos longe de onde se poderia ir. Uma outra coisa que tem a ver com a produção dos dados, propriamente dito, né, é a gestão de dados. Né? Eu preciso ter processos estruturados para coletar, e eu preciso ter a governança desses dados, eu preciso ter quem decide sobre os dados, e sobre os algoritmos que cada vez mais eu vou usar para processar esses dados. Então, o algoritmo vai dizer, olha, pega o dado A e junta com o dado B. Agora, quem é que diz que ele vai juntar dessa maneira? Quem é que diz que ele vai ponderar, que o A ele vai tratar com mais importância do que o B? Isso precisa ser objeto de decisão política, isso é uma decisão política, antes de mais nada. Né? Tem a questão do trabalho de curadoria dos dados, ou seja, manter os dados ali arrumadinhos nas caixinhas deles, limpinhos, sem nenhum problema, atualizados, etc. Você saber que dado é qual dado, isso você hoje já tem profissionais especializados nisso que a gente precisa incorporar para as nossas administrações públicas, né? E eu preciso ter, portanto, políticas de dados, né, para garantir a integridade e segurança, para garantir a privacidade, a proteção de dados pessoais, a proteção de dados sensíveis. Então, a gente... hoje já tem gente começando a falar que os governos precisam ter algum tipo de gestor de dados, ou qualquer coisa do gênero, ou seja, alguém dentro do governo ou alguma instância dentro do governo, que é responsável pelas políticas de dados, né, que vão garantir que cada área trate os seus dados de uma maneira adequada. Né? Veja, eu não estou falando de alguém que tome conta de todos os dados da prefeitura, por exemplo, não se trata disso, mas estou falando de uma governança, ou seja, de você ter alguma instância que diga, olha, nós vamos coletar todos os dados dessa maneira, os princípios que nós vamos seguir são esses, os padrões técnicos que nós vamos adotar no nosso sistema de informação são esses. Né? Um outro pilar importante, que tem a ver com o que eu falei, a gente comentou e você reforçou, é isso da coprodução de tecnologia, tanto para o desenvolvimento colaborativo, né, como para o próprio uso e disponibilização dos dados abertos. Então, eu acho que quanto mais a gente chamar outros atores sociais, mais a gente tem a ganhar nesse campo. Né? E aí eu volto para o que eu falava antes dos repositórios públicos, da importância deles serem o mais aberto possível, deles terem
a participação de outras entidades, além do próprio governo, de alguma maneira, nesses repositórios. É claro, o repositório público da Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, quem é o protagonista? Deve ser a Prefeitura, eu imagino. Mas eu acho que é importante você ter abertura para os outros, de alguma maneira, participarem. E aí a gente entra numa outra discussão, que eu também queria falar com você, que tem a ver com os desafios para isso aqui que a gente tem que tratar. E o primeiro tópico é exatamente o protagonismo. Para que a gente possa avançar no uso de dados pelo governo para tomada de decisão e informação à sociedade, eu preciso superar disputas pelo protagonismo. Quanto mais todos puderem serem protagonistas no seu devido espaço, melhor será. Porque não dá para imaginar que você tenha um ator único tratando disso, mas tem questões relevantes nisso aqui. E veja, se eu perguntar quem deve ter o protagonismo, será que são as organizações do sistema de controle? Pensa, por exemplo, o papel do Tribunal de Contas determinando os dados que os municípios têm que passar. Ele está tendo um protagonismo aí na seleção dos dados. Ele está, de alguma maneira, incidindo sobre os sistemas dos municípios, né? Será que o protagonismo vai para a área de comunicação de governo e vai dizer, olha, esse dado pode, esse não pode, porque esse interessa politicamente, esse interessa menos politicamente? Será que vai para a burocracia municipal, que cuida de governo aberto, de operação da lei de acesso à informação, as controlarias municipais, etc., que vão também divulgar nos formatos que querem, do jeito que é mais fácil, etc, etc, etc. Será que o protagonismo vai ficar nas empresas com alta capacidade computacional, que vão ser aquelas que vão ser capazes de coletar os dados, reunir os dados e devolver para o governo municipal o que eles quiserem, e a parte do leão ficando para eles? E muitas vezes a gente vê processos de parceria entre setor público e empresas, em que as empresas ficam com a parte do leão, vão embora e ficam com os dados para elas, né? São as organizações da sociedade civil. Quer dizer, eu acho que eu tenho um certo espaço que é da organização pública, do governo. O governo, de alguma maneira, precisa ser protagonista. Mas qual é o lugar das organizações da sociedade civil nisso, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa que tem que pensar, quem é protagonista. Uma segunda é evitar essa captura dos dados públicos, que a gente já falou, né? Eu costumo dizer que a gente vive a etapa da acumulação primitiva dos dados. Assim como o Marx descreve a etapa da acumulação primitiva de capital, a gente vive a etapa da acumulação primitiva dos dados, em que as grandes empresas interessadas nos dados criam formas de controlar o máximo possível os dados, coletar os dados e controlar o acesso e impedir os outros de terem acesso aos dados. Vejam, por exemplo, quando essas empresas de redes sociais, uma compra a outra. O que ela está fazendo? Ela está impedindo que os outros tenham acesso melhor do que o dela aos dados das pessoas, né? Quando a Google cria o sistema operacional Android, com o que ela está preocupada? Que a Apple não dominasse totalmente o mercado de telefones celulares e dominasse os dados que iam trafegar dentro dos celulares. O Android, o Google faz com que um monte de gente tenha um tipo de sistema operacional do seu celular que facilita o Google a coletar os dados daquelas pessoas, dos usuários. Então, você tem essa disputa acontecendo. E aí a gente também tem que se perguntar, né? A quem interessa abrir os dados? Quem é que vai ter capacidade de explorar os dados? Que novos poderes podem ser criados? Então, às vezes, a partir de uma ideia de transparência ingênua, eu posso, na verdade, achar que eu estou beneficiando a sociedade e eu estou beneficiando poucas empresas que estão interessadas que aqueles dados sejam abertos e que vão se apropriar, de alguma maneira, desses dados de uma maneira desigual. Então, isso também precisa ser refletido politicamente, né? Da mesma maneira, a questão da coprodução, que eu falei, não virá uma captura da tecnologia pública.
eu vou chamar a sociedade, as empresas, para usar os meus dados, para produzir uma nova tecnologia, mas, poxa, quem é que vai ganhar com isso? Você vai ter o valor criado vai ser revertido em valor público e em valor, eventualmente, até econômico para o governo ou não? Vai ser todo apropriado por as empresas que vão embora levando as aplicações, etc, etc. É muito comum, né? Você chega com uma ideia maravilhosa para a prefeitura X e você vende essa ideia, a prefeitura te paga para desenvolver, e aí você vai e vende para as outras. A prefeitura 1 te pagou para desenvolver aquilo. E você vai vender para 10 outras aquilo que a prefeitura 1 te pagou para fazer. Né? Então, acho que aqui é um outro ponto que a gente tem que olhar. A outra coisa é como é que eu penso essa perspectiva de gestão baseada em dados no funcionamento do governo. Acho que tem uma coisa do ritmo das mudanças, essas mudanças não são de uma vez, não dá para imaginar que sejam, né? É preciso que a gente oriente os processos, a gestão das políticas para o uso efetivo dos dados, isso não vai ser de uma vez. Essas barreiras internas de acesso aos dados, veja, a gente falou de barreiras tecnológicas, quando você falou, puxa, como é que faz API, etc. Barreiras políticas, você até falou, olha, até temos um pouco menos hoje, e barreiras institucionais, puxa, como é que eu crio um processo dentro de uma prefeitura para garantir que isso aconteça? Né? Como é que eu desenho uma instituição para isso? Em muitos casos, a gente ainda tem também déficits de interoperabilidade dos sistemas, a gente tem no setor público muito sistema antigo, sistema legado. E esses sistemas, às vezes, não conversam uns com os outros. Foram desenvolvidos por desenvolvedores distintos, a maioria das prefeituras ela é muito frágil em termos de área de tecnologia, poucas prefeituras têm empresas próprias de tecnologia ou departamentos de tecnologia mais robustos, e isso faz com que as prefeituras tenham um alto nível de dependência tecnológica dos seus fornecedores. E muitas vezes elas fragmentam as suas aquisições de sistemas. Então, eu tenho um sistema na área da saúde de um fornecedor, um sistema na área da educação de outro, eu nunca vou conseguir conversar os dados, porque eles usam tecnologias distintas, etc. Então, a tendência é que isso vá se resolvendo, mas ainda vamos ter, durante alguns anos, alguns déficits por conta dessa trajetória anterior, né? E é claro, né, quando a gente fala de dados sendo um ativo importante dentro do governo municipal, nada impede também que alguns setores da burocracia se apropriem disso, né, e sejam aqueles que assumem o monopólio da interpretação dos dados. Né, e isso gera, claro, um novo espaço de poder. O próprio sistema de controle, o exemplo que eu dei do Tribunal de Contas, vai nessa direção, fortalece, é claro, aquela burocracia especificamente. Né? E, por fim, acho que tem um desafio que tem que ser levado em conta, é que, para a gente avançar no uso mais efetivo de dados, a gente precisa sair da passividade da inovação tecnológica e entender que os nossos governos municipais podem ser mais inovadores no uso da tecnologia. Para isso, eles vão constituir mais capacidade tecnológica, eles vão ter gente qualificada para trabalhar com dados, trabalhar com tecnologia para dar suporte a isso. A gente precisa criar equipes de ciência de dados nas nossas prefeituras. A gente precisa treinar os nossos servidores públicos em ciência de dados, em tratamento de dados. Né? A gente precisa incorporar recursos de inteligência artificial no tratamento dos dados. E isso significa que nós podemos e precisamos chamar outras organizações para fazer isso. Uma prefeitura sozinha, exceto as maiores, não vão ter muita condição de fazer isso. Então, você precisa chamar, e mesmo as maiores, né, no fundo. Então, você precisa, o setor privado, as universidades, elas vão estar envolvidas nisso de alguma maneira, e as prefeituras precisam deixar de ter uma postura de ser somente consumidoras de tecnologia, e se imaginar que elas são, de uma certa maneira, produtoras de tecnologia também, né? O que significa ter um olhar para a inovação mais forte e desenvolver mais capacidades tecnológicas nessas prefeituras.
Bom, as coisas que eu tinha selecionado para falar eram essas. Perfeito, Vaz. Nossa, né? Você está falando, estou pensando em várias possibilidades, inclusive o que acontece aqui conosco, né? Em Guarulhos, no Observatório, e o desafio dos municípios, né? Você lembrando a todas e todos que estão nos assistindo, o Brasil tem mais de 5.570 municípios, né? Os municípios se tornaram entes autônomos pós-Constituição de 88. Isso coloca um desafio enorme, né? Assim, enorme, assim, gigantesco, né? E não tem jeito, assim, essa é a realidade que veio para ficar, né, Vaz? Assim, nos próximos anos, nas próximas décadas, a gestão de dados estamos aí, ou a gente se apropria, né, a gente que eu falo, governo, sociedade civil engajada, né, atores da sociedade civil, ou o monopólio, né, dos dados vai dar linha, né? Monopólio, eu falo Google, né, sim, Facebook, essas grandes, né, big data aí do mundo mundial vão Isso, dar e o setor privado em geral, quer dizer, setor privado, a né? gente tem uma disputa clara. Vejam, num tempo em que se fala de desmonte do Estado, e que a gente tem assistido tantas políticas de desmonte das capacidades do Estado, isso a gente sabe que na política não existe vazio. Alguém vai ocupar esse espaço E em seu vai. benefício. E as empresas privadas, elas chegam com o modelo pronto, com a receita pronta e com o contrato praticamente pronto para o poder público assinar, né, com o valor que eles querem. Né? Isso. E aí é um cartel, né, muitas vezes, né, 3, 4 grandes grupos, né, e que tem capacidade de gestão, e é difícil, né, assim, é difícil. Aqui em Guarulhos, nós fizemos uma opção de desenvolver nosso sistema próprio, um sistema desenvolvido para os servidores, né, que a gente tem total autonomia e soberania sobre o sistema e sobre os nossos dados. Isso traz uma série de vantagens. Traz muitas desvantagens também, né? Uma delas é a dificuldade enorme da gente dialogar com sistemas corporativos, né? Muitas vezes, né? Porque aí tem que criar uma nuvem para conversar, né? Enfim, né? Fazer APIs lá para a nuvem, porque aí os sistemas corporativos não querem abrir totalmente. Eles querem puxar, mas não querem abrir o sistema deles, né? Disputa, né? Faz parte. Mas foi muito boa a sua palestra, professor, muito boa, né? Foi um sobrevoo geral, crítico, né, e profundo, né, ao mesmo tempo, tanto do ponto de vista do uso dos indicadores na própria gestão das políticas públicas, digamos assim, como se desenha uma ação, né, como é que se formula, como é que se monitora e avalia, chama os atores da sociedade civil, né, para fazer o debate, né, jogar luz, né, como as burocracias, os servidores públicos usam os dados, as suas maiores consumidores de dados e indicadores para melhorar sua performance, né, no seu dia a dia. A gente vê isso aqui no nosso caso concreto, né, e aí os desafios, né, as oportunidades, desafios do uso do governo aberto, né, e dos sistemas, né. Você sabe, Vaz, que aqui o Guarulhos acessou nos últimos 5 anos recursos do PIMAT e do PINAFM, né, que são financiamentos do governo federal para aprimorar aqui o parque tecnológico, né. Veio 30 milhões de reais numa das linhas. E a gente pensar, 30 milhões é muito, mas é muito pouco. Né? Muito Muito pouco para pouco. modernizar, muito pouco. 30 A milhões gente, é pouco, parece muito só. a gente investiu Parece. 12 milhões aqui no nosso data center, né? Melhorou a performance, óbvio, né? Mas está muito aquém das novas demandas, né? Porque a quantidade de dados agora, que é isso, assim, a gente está informatizando, a gente não, o SUS, né? Quer informatizar todo o protocolo, né? Prontuário, perdão, da SUBS. Isso é um mundo de dados, né? A gente vai ser repositório desses dados, né? Orçamentário, financeiro, né? Está migrando muito serviço para a perspectiva online, né? Para o cidadão ir lá, né? Tentar resolver o máximo possível sem ter interação com o atendente na prefeitura, né? Isso também demanda, né, um investimento em tecnologia, né, de retaguarda, né, para dar conta, né? São desafios enormes, mas não tem jeito. Assim, as prefeituras precisam avançar. Né? E aí é um debate, né, Vassi, que eu converso com muitos colegas de outras prefeituras, e os municípios sozinhos não dão conta. O governo federal vai ter que entrar em algum momento, uma política nacional com financiamento, com recurso, né, para dar no mínimo parâmetros de atuação para os municípios, né? Assim como foi o SUAS, né, educação com Fundeb, né, vai ter que pensar em marcos legais, normativos para minimamente disciplinar, né? Porque a gente está falando aí que isso não afeta só os municípios, afeta o Brasil, né? Porque a gente está com soberania, né? As empresas internacionais vindo, né? Chupando nossos dados, né? Tendo acesso a tudo, a gente
que nosso poder público, né, seja Pensa, ele... por exemplo, na área da saúde. Os dados na área da saúde, as farmacêuticas botam os olhos assim. Sim. O Brasil é talvez o maior, tem o maior potencial de dados de saúde do mundo, de fácil acesso, por causa do SUS. Porque você tem, sei lá, metade da população, mais da metade da população usa o SUS, uns 70%, talvez, até mais. E você tem dados sobre a saúde de toda essa gente. Sim. Qual é o país desse tamanho, com 200 milhões de habitantes, que tem essas informações? Poucos, né? Sim. Poucos. Os Estados Unidos não têm, por exemplo. A gente precisa meter estratégia, né? Quanto isso vale? Ou os dados, né? Fortalece o próprio SUS, fortalece as farmacêuticas, né? Esse é o ponto aí do... Não é à toa que não falta dinheiro internacional para pesquisa com base em dados de saúde no Brasil. Não falta, Éder. Não falta. Quem quiser fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Tem aí uma linha de 10, 15 anos com bolsas, né? Tranquilas. Sim, não vai faltar bolsa. Não vai, porque tem muito interesse. Né? Sim. Agora, isso que você falou dos municípios, da capacidade de ter uma ação nacional para isso, acho que a gente precisa ter formas de estimular os municípios a construir capacidades para lidar com questões de dados e tecnologia. Os municípios maiores, eles precisam, mas eles até precisam menos. Agora, nós temos muitos municípios que não têm a menor condição. Esse é um problema do nosso federalismo. Sim. E aí não tem jeito, a gente precisaria ter formas de gerar ações consorciadas dos municípios na área de tecnologia. Quando você fala em tecnologia de nuvem, por exemplo, cara, será que eu preciso ter um data center em um município de 5 mil habitantes? Ou eu posso ter 10, 20 municípios da região com um data center compartilhado, por exemplo, num consórcio público? Sem dúvida. Agora, eu preciso ter dinheiro para isso, para organizar, e preciso ter mecanismos de indução Claro. para isso. Né? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, um pouco mais, talvez, 20, sei lá, ano 2000, 2001, talvez, o BNDES estava envolvido tinha adotado uma linha que gerou o PIMAT, né, de modernização da administração tributária dos municípios, e uma das coisas que eles queriam fazer, eles, na época, até me chamaram para ajudar nisso, era fazer eles queriam desenvolver um sistema integrado para municípios. Eles queriam, em outras palavras, entregar um CD para cada prefeitura pequena para ela informatizar os seus processos básicos. Né? E a nossa resposta, na época, foi, olha, isso não adianta. Né? Não vai funcionar. O que nós propusemos foi exatamente a criação de o BNDES financiar alguns municípios a criar alguns tipos de consórcios intermunicipais na área de tecnologia, mas isso não andou. Depois eles criaram o PIMAT, que foi um negócio legal, né? E que teve um impacto grande, né? Vem tendo, né? Há 20 anos, né? Vem tendo impactos. Mas essa parte não avançou, e é bem difícil, eu reconheço que é muito difícil, mas a gente precisa avançar nessa direção, do meu ponto de vista. Bom, Vaz, estou muito satisfeito, a gente está caminhando agora para a reta final. Você tem alguma fala aí, sobretudo para quem trabalha em servidores, né, ativistas, entidades que está trabalhando ou que tem interesse nessa temática? Algum conselho, alguma dica aí de atuação nessa temática de dados e indicadores nas políticas públicas? Além de estudar? Boa. Especialmente se você falou, especialmente se você é de uma entidade, de uma organização da sociedade civil, estuda. Estuda. Porque cada vez mais, agora, sem brincadeira, né? Acho que a gente tem muitas coisas acontecendo e nós precisamos, de fato, estudar, entender quais são esses potenciais
que estão colocados e quais são as dinâmicas. Agora, não adianta estudar de um ponto de vista do consumo, simplesmente entender que o conhecimento é um bem de consumo, que eu adquiro, uso e jogo fora. Quando eu falo estudar, eu estou falando de desenvolver um pensamento crítico sobre a tecnologia, sobre os dados, sobre os indicadores. Porque boa parte das vezes nós usamos essas coisas de uma maneira muito pouco crítica e faz com que a gente não consiga vislumbrar todas as consequências das nossas decisões, né? E as decisões, especialmente no setor público, elas têm consequências de muito longa duração e muito amplas. Eu mexo numa coisa e alcanço e acabo atingindo muitas outras coisas. Por exemplo, quando eu faço uma compra de tecnologia, eu não estou só resolvendo um problema tecnológico que eu tenho. Eu estou desenhando a minha prefeitura para daqui a 10 anos, quando ela vai funcionar. Eu estou intervindo sobre o mercado de trabalho da minha cidade. Eu estou intervindo sobre um setor econômico, tecnológico na minha cidade, por exemplo. Então, são coisas que eu preciso levar em conta. Então, esse pensamento crítico que eu estou falando é isso, é conseguir entender mais além da superfície. Porque no campo da superfície, os vendedores de tecnologias querem nos enfiar coisas. Olha, essa é a última moda em tecnologia, compre. Não sei se é isso, né? Seguir a última moda. Acho que temos que estudar para ter um pensamento crítico sobre os dados, sobre a tecnologia que a gente vai entregar. Excelente, excelente. Bom, muito obrigado, professor José Carlos Vaz, por aceitar o convite aqui, né? Agradecer à Unabitade por esse espaço, né, para compartilhar nossa conversa, nossa experiência, né? Estamos à disposição, né, professor José Carlos Vaz, né? Quer deixar contato? Vá seu e-mail institucional, se alguém quiser entrar O em contato. meu e-mail é vaz@usp.br, bem fácil. Perfeito. vaz@usp.br. E o meu, para quem quiser entrar em contato comigo, é eberrocha@guarulhos.sp.gov.br. É isso, gente. Agradecemos aí a audiência de todos. Estamos à disposição, né, por e-mail, né, para dúvidas, comentários e sugestões. Um abraço. Obrigado, obrigado.